Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Boa noite, está no ar mais um Bom Dia Entrevista. Hoje a gente vai receber a coordenadora acadêmica da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, a Jussara Spinelli, que vai falar um pouco sobre o contingenciamento dos orçamentos anunciado pelo MEC na última semana. Boa noite, professora. Boa noite, Amanda, tudo bem? Gostaria de saudar aos telespectadores, desse nosso programa e, de fato, mencionar a nossa preocupação com o anúncio, de possíveis cortes orçamentários, A instituição recebeu essa informação no final da semana passada e é um corte bastante preocupante que nos aponta um cenário difícil, porque chega a 30% de previsão de corte. Então, na verdade, o anúncio é de um bloqueio neste momento. Então, seja bem-vinda, professora. Obrigada. A ideia, então, é que você me comente um pouco dos impactos que esse contingenciamento pode vir a ter na Universidade Federal da Fronteira Sul. Sim, é importante a gente ressaltar que esse bloqueio ele impacta não apenas a nossa universidade, e quando eu digo nossa universidade, é importante nós retomarmos o processo de construção da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde nós tivemos o apoio e a demanda de toda a comunidade regional. Então, também estamos aqui nesta fala, já alertando e clamando a comunidade regional que esteja conosco nesse processo, E o impacto, se esse bloqueio se configurar realmente em um corte orçamentário, será bastante grande e bastante significativo. Nós teremos de forma direta um impacto na pesquisa, nos projetos de extensão, nos projetos de ensino, um impacto também bastante significativo com a questão dos pagamentos de empresas e serviços terceirizados, um impacto negativo nos pagamentos de contas de serviços como telefonia, a água, a luz, enfim, que são as despesas cotidianas de custeio que nós temos na universidade e que a universidade sempre preza por zelar as suas contas e todos os seus gastos. Então, de fato, o impacto ele tende a ser extremamente negativo, e se encaminharia, se isso se configurar de fato, a um desmonte à educação pública, gratuita e de qualidade no ensino superior. Uhum. Essa medida ela pode vir a inviabilizar as atividades da universidade no campus Erechim? Olha, a ordem do contingenciamento, ela chega a 30,6%, quase 31% do orçamento que está aprovado. Então, é um montante bastante elevado para nós refazermos o nosso planejamento institucional. Claro que esse cenário de bloqueio, ele é para a universidade como um todo. A universidade é composta pela reitoria, que fica em Chapecó, e pelos 6 campi que estão espalhados nos 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, de forma específica, ainda não foi feito esse estudo para o impacto direto no campus, Mas o nosso planejamento institucional, ele prevê a distribuição desses recursos para a reitoria e seus respectivos 6 campi. Então, é como um efeito cascata, Todas essas verbas que foram anunciadas para serem reduzidas, elas terão impacto nos diferentes campi, praticamente da mesma maneira, O que nós estamos trabalhando já, pensando em retomar o planejamento para ver onde que nós conseguimos, de certa forma, equalizar essa redução, sem, no entanto, paralisarmos as atividades. É importante também a gente trazer um cenário positivo, apesar de toda essa dificuldade que se acena. Por exemplo, os auxílios socioeconômicos aos estudantes, que é uma preocupação muito grande, não só essa, todas as outras também, mas para esse auxílio não há
previsão nenhuma de cortes, o que nos deixa um pouquinho mais confortáveis com relação a isso. Agora teremos que trabalhar nas outras frentes, né, e refazer todo o nosso planejamento. Por exemplo, para obras, né, foi feito um corte bem significativo e um cenário que se apresenta que provavelmente não teremos novas obras, né, dentro dessa proposta orçamentária nova. Em questão de valores, quanto que representa esses 30% no orçamento? Eu até trouxe aqui uma colinha, né, porque os valores são grandes, né? Então a instituição, a nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, nos seus 6 campi, a reitoria, tem uma lotação, né, orçamentária, de acordo com a lei orçamentária anual, a LOA, da ordem de 58 milhões, arredondando, e o crédito bloqueado é na ordem de 18 milhões. Então, seria, né, em torno de 31,6 desse montante total, o bloqueio deste valor. Então, teremos que nos reestruturar, se caso se configure, né, não apenas o bloqueio, mas efetivamente o corte, né, desse recurso para uma nova forma de gerir a universidade. Claro que uma forma bastante impactante, porque eu sempre faço analogia com, né, a nossa casa própria, né? Imaginem-se com o salário de uma determinada família com uma redução de quase 31% neste valor, né? Toda uma reengenharia e, de fato, alguns setores, né, que vão ficar extremamente prejudicados, talvez no limite, inclusive, cortados, né? Dependendo de como a gente vai poder organizar essa nova proposta de planejamento institucional. Considerando a importância tanto da Universidade Federal quanto do Instituto Federal, que também vai ser atingido, né, o que a comunidade pode fazer para apoiar e para ajudar de modo que esse quadro venha a não se efetivar, né, para reverter esse anúncio do MEC? É muito importante essa questão, né? Nós estamos todos na mesma frente, né? Que é a luta pelo ensino público, gratuito, de qualidade. Então, tanto as instituições de ensino superior, né, sejam elas da esfera pública federal, da esfera pública estadual, mas também a educação básica, né? Todos estamos na mesma frente de luta pela qualificação desse processo e pela revalorização, né? Porque o que nós vemos no cenário atual é que o governo, ao propor esse contingenciamento, esse bloqueio, talvez ele não esteja trabalhando numa direção de enxergar a educação, seja básica ou seja superior, como um investimento de Estado, né? E como um investimento de Estado, ela não é, jamais será algo que venha a prejudicar, né, o país no futuro. Então, talvez a nossa frente junto à comunidade, à população, é de sensibilizar também o próprio governo da necessidade de nós termos, então, um reolhar, né, uma ressignificação da educação como um todo, do ensino básico e do ensino superior, para que nós possamos, então, entendê-lo como algo que possa ser, de fato, uma frente de crescimento do país, né, para num curto, num médio e também num longo prazo, nós termos isso como uma reversão, inclusive econômica e social, né, em função principalmente da necessidade de se reduzir as desigualdades. Bem, professora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Boa noite, seja sempre bem-vinda, volte sempre. Ok, nós que agradecemos e contamos, então, mais uma vez com o apoio de toda a comunidade regional para compreender que essa é uma frente importante e que certamente ajudará a todos caso nós consigamos reverter essa situação difícil. Muito obrigada pela possibilidade. Nós que agradecemos. O Bom Dia Entrevista fica por aqui. Esse e outros programas vocês podem acompanhar no nosso site, no www.tvbomdia.com.